Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bom. Características fundamentais da função do primeiro grau. Pessoal, é um conteúdo bom, fácil de ser entendido. Tudo bem? Então não tenho o que falar muito. Porque trabalhar com funções é uma coisa simples, tá? A gente aprende muitas equações lá no 8º ano, no 9º, a gente vê muitas coisas, a gente vê equações demais. Então, a gente traz aquele assunto para o 1º ano. Então, quando a gente fala isso, é porque a gente já tem uma base, a gente já tem um pouco de conhecimento. E por isso, torna-se fácil esse assunto, tá? É um assunto que dá para a gente ver tranquilo. Então, vamos aos slides. Então, vamos aí. Olha bem, função do primeiro grau. A formação de uma função do primeiro grau é expressa da seguinte forma: y igual a x mais b. Então, olha só. Quando a gente fala assim, ax mais b, o y, ele também pode vir da outra maneira. F de x, tá? Igual. Ele pode vir em duas situações. F de x ou y, dá na mesma situação, tá? Então, nós temos aí a fórmula da função, é a apresentação dela. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Onde o a e o b são números reais e é diferente de zero, tá? O a é diferente de zero. Isso quer dizer que o a nunca vai poder ser zero, ali quando se diz o ax mais b. Tudo bem? A função na matemática é usada para estabelecer a relação dos valores numéricos de uma determinada expressão algébrica, segundo cada valor que a variável x possa assumir. A função de primeiro grau, também denominada função afim ou função polinomial do primeiro grau, tá? É qualquer função f que apresenta a forma f de x, que é igual a x mais b. Então, olha aí, quando a gente viu lá em cima, y é igual a x mais b, aquela apresentação lá, nós podemos usar também quando for fazer uma conta. O f de x também é outra apresentação, então ele está correto, tudo bem? Ou, olha aí, ó, y igual a x mais b, em que a e b representam números reais. Mas observa aí, o a é diferente de zero, ou seja, o a não pode ser zero. As funções de primeiro grau recebem esta denominação porque o maior expoente da variável x é 1. A importância do estudo das funções é muito grande, pois elas podem ser aplicadas nas diversas áreas da engenharia e nos cálculos estatísticos, de grande relevância para a sociedade em geral. Tá? Então, observamos aí. Nós temos um gráfico aí. Ele não está feito nenhum cálculo, tá? Mas ele aí está numa apresentação simples, tá? Onde eu tenho aí formação ax mais b, tá? Uma função normal. Então, aqui ele tem só uma representação. Onde eu tenho aqui, na minha linha horizontal, 5. Então, o meu primeiro ponto aí pode ser o 5 e o y, o 3. Então, aí nós temos os pares ordenados, que é x, y. Sempre o x é primeiro, então, x é 5 e o y é 3. Então, aí nós temos um gráfico, tá, de demonstração. Então, vamos lá. Meus coeficientes angular e linear. Nesse caso aí, nós temos que estar sempre observando, tá, o termo b no primeiro momento.
Então vejamos aí, a primeira função, ele vai dizer a formação, o f de x é igual a ax mais b, onde essas duas coisinhas aí que eu botei de vermelho, eles podem aparecer com números momentaneamente quando se for ser aplicado. Aí eu posso colocar 2x mais 5. Então, aí tá na linha de formação, ou seja, aí nós estamos partindo para o lado do cálculo, tá? Mas nesse caso aí, ele está dizendo o coeficiente angular em uma função de primeiro grau, o número real correspondente ao a sempre multiplica ele com o x, tá? Porque ele está dizendo a vezes x, tá? E recebe o nome de coeficiente angular. Já no coeficiente linear, o termo b da equação é independente. Por quê? Porque ele não tem nenhuma outra variável junto a ele. Ele é individual. Então você pode olhar na função que ele é individual. Ele não recebe. Então ele é independente, é solto. Tudo bem? Então, o coeficiente a tem que ser necessariamente diferente de zero. Já que, ao realizarmos a operação de multiplicação do x por zero, teremos como resultado zero. Consequentemente, a função assumirá a forma f de x igual a b, não mais podendo ser definida como uma função do primeiro grau. Então, vejamos, tá? Antes de continuarmos. Então, o a não pode ser zero. Por quê? Está dizendo aí, ó, a função assumirá a forma de f de x igual a b. Então, ele não é mais uma função. A função só vai ser quando o ax estiver junto, tá? Quando tiver um número com uma multiplicação de uma variável a ser descoberta. A função crescente e decrescente. Nós temos aí uma função crescente e uma função decrescente. Então, vamos lá. Na função crescente, a função ax mais b será do tipo crescente quando o a é maior do que zero, tá? Ou seja, ele é positivo. A função é positiva, tá? Ou seja, o valor de f de x vai crescendo à medida em que o valor de x aumenta. Por exemplo, quando a gente dá valor ao x, vai baixar o valor de y, não é isso? Ou o valor de b numa função. Se a gente ir lá, menos 2, tem uma função, o y ele vai ter que aparecer um resultado. Então, se deu menos 2, vamos supor que no y deu 5. Se a gente colocar menos 1 no x, vamos supor que aí já aumentou lá, deu 7 no y. Então, ele sempre vai ter uma casa de 2 em 2, de 3 em 3, de 1 em 1. Então, ele sempre vai ter uma casa que vai aumentando, tá? Isso depende muito da função. Vamos lá na função decrescente. A função decrescente, nesse caso, tá? Que ele vai mostrar, é quando o a é menor do que zero. Olhem bem, está bem ali no meio. A função ax mais b será do tipo decrescente quando o a é menor do que zero. Ou seja, a função já vem com um sinal negativo, tá? Logo de início. Ou seja, quando o valor de x aumenta, tá? O valor do f de x diminui, ou seja, o valor do y que a gente está procurando na equação, ou seja, na função. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Então, quando a gente fala sobre o gráfico polinomial, vocês observam aí que a gente vai ter um sistema de equação, tá? Toda função pode ser representada através de um gráfico, sendo que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, y igual a x mais b, com a diferente de zero, é constituída por uma reta, tá? Oblíqua aos eixos, tá? OX e
OY, que são as origens. Tudo bem? Esta reta pode ser crescente ou decrescente, dependendo do sinal de A. Porque se ele for negativo, decrescente. Se a função for positiva, crescente. Tá? Então aí, nós temos aí a representação. Então observa que bem no final, vou dizer, ó, o gráfico de uma função do primeiro grau apresenta as seguintes características. Olha aí. O gráfico será crescente quando A é maior do que zero. O gráfico será decrescente quando A é menor do que zero. Então vamos aos detalhes. Quando A é menor do que zero, o ângulo forma, tá? O ângulo formado com a reta e com o eixo x será ângulo, tá? Ele será agudo. Isto é, menor que 90 graus. Ele é um ângulo agudo. Já quando o A é negativo, quando a função é negativa, o A é menor do que zero. Então, o ângulo formado com a reta e com o eixo x será obtuso. Isso é, maior que 90 graus. Então, aí a gente já pode ver que nesse caso aí, nós mostramos nesse gráfico que ele é crescente, tá? Então, nós temos aí uma função crescente nesse gráfico. Tudo bem? Então, vejamos aí um exemplo simples e rápido. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeira, valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado, que aí é a nossa variável. Tudo bem? Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Olhando bem, a gente não imagina como fazer, mas quando a gente sabe que isso é uma função, ele torna-se fácil. Por quê? A função aí, olha, é bem clara. Função que define o valor a ser cobrado por uma corrida de x quilômetro, que a gente não sabe o total, a gente vai usar simplesmente a função afim. Então, nós temos aí, f de x é igual a 0,70x, que aí representa o A, e o B, que é mais 3,50, que é a bandeira. O valor a ser pago por uma corrida com um percurso igual a 18 km, nós temos, tá? 0,70x mais 3,50. Sabendo que aí o meu x agora é 18. Então, onde vai ter o x, eu vou colocar 18. Então, vamos fazer a conta. 0,70 vezes 18 mais 3,50, que é igual a 12,60 mais 3,50, que é igual a 16,10. Logo, a minha função aí, eu vou saber o valor do percurso. Ele vai dar R$ 16,10. Então, pessoal, quando a gente fala de função, a gente vê que é simples. É só lembrar que nós vamos trabalhar com a função f de x é igual a x mais b. Então, ali nós vamos substituir os valores e é fácil, tá? Pessoal, para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.